Bem-vindo ao Ministério Atalaias da Última Geração. A presente mensagem de hoje faz parte de um conjunto de aulas apresentada em seu Instituto de Educação e Saúde Hora Undécima, oferecendo uma educação para a vida e para a eternidade. Hoje chegamos ao capítulo 13 do livro de Romanos, onde vamos estudar ainda assuntos relacionados à vindicação do caráter de Deus. Romanos 13, versículo 1 até o versículo 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, por quem são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. É importante sempre notarmos para quem foi dirigido a carta de Romanos. Em Romanos 7, versículo 1 diz: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem um domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Ainda em Romanos 2, 17 a 18, diz assim: És que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. O livro de Romanos não foi escrito para pessoas que não conheciam a lei, nem tinham entendimento, mas foi escrito para pessoas que professavam o cristianismo e eram seguidores de Cristo. O contexto é importante, pois o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta no ano 58, existia um rei muito ímpio, que era o rei Nero. Esse rei foi responsável pela morte e execução do apóstolo Paulo, pois ele acusou o apóstolo Paulo como aquele que cria revoluções a nível do Império Romano. Isso significa, diante de todo o mundo, Paulo foi falsamente acusado, e durante esse período o rei Nero era um rei muito ímpio e muitos cristãos foram executados enquanto ele governava. Havia muitos problemas políticos naquela época, muitas lutas e muitas facções dentro do Império Romano. E apesar disso, o apóstolo Paulo, ele não aconselha aos cristãos
a manifestarem ou se colocarem em lutas políticas. O que o apóstolo Paulo aconselha é: não importa quão ímpio seja o governo sob o qual nós estamos, não temos lutas a travar no mundo político. O apóstolo Paulo ensina que, apesar de quão ímpio for o rei sob o qual nós estamos governados, não temos lutas a travar nesses partidos políticos, pois nós temos uma outra luta a travar, que é a luta entre o bem e o mal. Em Salmos 61, versículo 11, diz assim: Salmos 62, verso 11: Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Deus é a fonte de todo o poder e a fonte de toda a autoridade. Deus é o soberano do universo e nada que acontece no nosso mundo está fora da sua jurisdição e do seu governo. E nenhum rei, na realidade, é colocado sem permissão de Deus, e Deus tem sempre intervido nas relações humanas, apesar de Deus respeitar a liberdade de cada governante e o voto que o povo lhe concede. Em João 19, versículo 11, a palavra do Senhor diz-nos o seguinte. João 19, 11 diz: Respondeu Jesus: Nenhum poder tereis contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quer dizer que Deus intervém nas relações humanas e Deus intervém através do sistema de governo e político que gere e dirige as nações humanas. Deus é dono de toda a autoridade e a Ele pertence o mundo e a sua plenitude. Assim sendo, Deus é aquele que, ao intervir, e tem poder para fazer isso nos governos do homem, Ele é que muda os tempos e as horas. Ele remove e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Daniel 2, versículo 20 a versículo 22. Deus tem sempre intervido e Deus é unicamente aquele que pode colocar e tirar reis. Não importa quão despóticos seja, nenhum homem tem direito para remover reis. Porque se Deus coloca os governantes, se Deus coloca os líderes, aqui estamos a falar de líderes políticos, simplesmente Deus pode removê-lo e pode tirar. E ninguém pode fazer isso sem que esteja ocorrendo e lutando contra a vontade de Deus e se colocando no desagrado dele. Por isso, em Romanos 13, 2, Paulo diz: Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Não é papel de um cristão se interferir em questões políticas. Deus não deu nenhum direito
e nem nenhuma autoridade para o cristão interferir em questões religiosas. As questões religiosas pertencem unicamente ao cristão e as questões políticas pertencem unicamente aos políticos. É um grande erro, pois Deus colocou barreira entre a política e religião. O facto de Deus sancionar os governos humanos não significa que ele deu certo poder e capacidade religioso para que os líderes políticos intervenham na religião. Deus deu a autoridade política civil para os governantes para que eles rejam as questões civis. Em questões de fé, de religião e de consciência, Deus deu aos líderes religiosos. Assim que deve haver uma divisão, tal como o norte e o sul não se encontram e nem se interferem, assim também não deve haver nenhuma interferência religiosa por parte das autoridades civis, nem intervenções, ou seja, nem o cristão deve se meter em questões que envolvem a política. As questões políticas Deus deu para César e as questões religiosas Deus deu para os cristãos. O que é de Deus seja dado para aqueles que exercem cargos religiosos e aquilo que é de política Deus deu para os governantes civis. Assim, um cristão que se envolve em uma manifestação para tirar um governo não estará desempenhando um nobre papel como cristão. Se isso fosse sancionado pela própria Bíblia, o apóstolo Paulo teria dito, porque o apóstolo Paulo viveu debaixo de um imperador tremendamente ímpio, mas o apóstolo Paulo não resistiu a essa autoridade, muito menos manifestou ou era ouvido a falar mal dele. Nero era um imperador terrivelmente vil, mau, soberbo. Para piorar, o apóstolo Paulo vivia debaixo da jurisdição romana. Como judeus, eram escravos dos romanos. Mas o apóstolo Paulo nunca organizou um grupo para que manifestasse quer contra o Império Romano, quer contra Nero. Paulo sabia que tinha lutas a travar, não em mundo e questões políticas, mas tinha lutas a travar contra o pecado. E, além disso, o apóstolo Paulo ensina-nos algo de extrema importância que não devemos esquecer. Em Filipenses 3:20, diz o seguinte: mas a nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que ele era estrangeiro nessa terra e peregrino, não tendo morada certa, porque ele não é cidadão de Roma, porque ele não era um cidadão desse mundo, não pertencia a essas nações que então governavam o mundo. Paulo tinha uma outra cidadania, pertencia a um outro reino e a um outro estado. Certamente seria uma traição um cidadão angolano manifestar no Brasil, criar revoluções políticas no Congo, Cabo Verde, Nigéria. Não cairia bem, tanto para o seu governo
como para o governo no qual ele no momento acha-se a viver. Assim também não é dever do cristão manifestar ou travar lutas políticas, porque o reino que Jesus veio fundar não pertence a este mundo. O cristão, como embaixador de Cristo, luta pelo governo de Cristo e não tem por que interferir em um outro governo, porque ele não é cidadão daquele reino. Como é traição um angolano realizar campanhas de manifestações, campanhas políticas, campanhas contra o governo do Brasil, assim também não é nobreza cristã um cidadão celestial lutar, realizar manifestações e interferir em políticas dos países deste mundo, pois fazendo isso estará se colocando como infiel àquele que lhe escolheu como embaixador para este reino, e também não estaria desempenhando um papel nobre sob o governo que aceitou que ele vivesse lá. E em Efésios 2, versículo 11, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Assim sendo que tu eras estrangeiro para a pátria celestial, agora és cidadão da pátria celestial, estrangeiro para a pátria terrenal. Assim que tanto teus investimentos, quer dedicação da força, do intelecto e de teus meios, devem ser dedicados a erguer o reino de Jesus Cristo, devem ser dedicados a lutar por este e não por qualquer governo terrestre, porque as tuas batalhas são no mundo e em questões religiosas, não no mundo civil e em questões políticas. Os políticos têm capacidades para resolverem os problemas políticos, porque Deus assim os dotou de capacidade. Versículo 3 até o versículo 4 de Romanos 13. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Então, versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Assim sendo, o cristão tem o dever de temer a Deus e viver uma vida sóbria, nobre, digna de um cristão no país em que se encontra. Porque o dever de um governo é punir o mal, nunca punir o bem. Ou seja, nenhum governo tem a autoridade de fazer cumprir a lei de Deus, porque isso pertence aos líderes religiosos. O dever de um governo é punir o mal, ou seja, os atos exteriores e o crime. E o dever
dos líderes religiosos é de punir o pecado. Existe diferença entre crime, segundo as leis civis, e diferença entre pecado, segundo as leis religiosas. Por isso que cada um deve trabalhar em suas esferas. O governo civil pune os atos exteriores, nunca a consciência, porque a consciência é um dever sagrado que Deus deu para cada homem. A título de exemplo do papel do governo é nos dado na Constituição dos Estados Unidos. Em nenhum governo deve ser requerido certo tipo de religião para que o seu membro ou seu cidadão ocupe um poder político. E nenhum cargo político deve ser requerido de um cristão para que ocupe um cargo em sua denominação. E o Estado não pode fazer leis religiosas, muito menos religiosos devem fazer leis civis. Os líderes religiosos punem a desobediência à lei de Deus e os líderes políticos punem o crime da desobediência às leis políticas. Às vezes, o que é crime não é pecado, e às vezes o que é pecado não é crime. Por isso que deve haver separação entre o papel político e o papel religioso. Por exemplo, diante da lei de Deus, é pecado o homem consumir cigarro em qualquer circunstância, e é pecado consumir bebida alcoólica. Bom, quem deve punir, neste caso, o pecado, são os líderes religiosos, isso em sua religião, visto que esse cidadão do reino celestial está transgredindo as leis celestiais, destruindo o seu próprio corpo. Assim, a liderança religiosa punirá, sancionando ou eliminando o membro que destrói o seu próprio corpo. Mas isso não é crime em certos estados e em certos governos. Alguns punem em certas localidades, mas deixam de punir em certas localidades. Uns punem o consumo de bebida alcoólica para certas idades, outros não. Uns punem o consumo de bebida alcoólica quando a pessoa faz confusão e outros não. O mesmo se dá com cigarro. Mas diante da lei de Deus, não importa as circunstâncias, a localidade, ela é pecado e não é passível de punição. Então, existe necessidade de que o poder religioso atue em sua esfera e o poder político atue em sua esfera também. E mesmo no tempo em que a nação judaica havia sido estabelecido com sistema de governo que é teocracia, existia separação entre as questões religiosas e as questões políticas. Os profetas e os sacerdotes trabalhavam em questões religiosas e o rei trabalhava em questões políticas. Natã e Davi são bons exemplos. Davi punia o crime e Natã vinha reprovar o pecado. Assim sendo,
Bons exemplos são nos dados através da palavra de Deus. Saul punia o crime. Samuel era ministro de Deus para punir o pecado. Até na nação em que Deus era rei, existia separação do poder religioso e do poder político. Porque o poder político chega sempre a ser suplantado pelo poder religioso. E a história testemunha de que quando se misturou poder político e o poder religioso, sempre o mundo sofreu. E nós conhecemos 1260 anos de história sanguinolenta em que homens como Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley e outros foram mortos quando o poder religioso se uniu com o poder político através da Igreja Católica, formando o papado. Esses homens foram lançados, alguns na fornalha, alguns foram crucificados, outros cerrados ao meio, outros decapitados, com várias formas de morte, porque se uniu o poder religioso ao poder político. E nós podemos ainda perceber na Inglaterra, em que a igreja e o poder político, quando se unia, também havia grande confusão e nunca estabilidade, quer política, quer religiosa. Mas nós também temos exemplos na história que quando há uma separação entre o poder político e religioso, existe prosperidade. A título de exemplo é os Estados Unidos da América do Norte, onde até então houve sempre separação entre o poder religioso e o poder político. Romanos 13, 5 diz-nos o seguinte: portanto, é necessário que lhe estejais sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, o cristão não deve obedecer às leis civis por medo de ser castigado, mas deve obedecer por causa da sua consciência, ou seja, por causa da sua religião. Em outras palavras, o cristão deve ser a pessoa que mais procura viver as leis políticas ou as leis de seu estado, não porque foge só do castigo, mas porque ele tem leis que chegam a ultrapassar as leis colocadas em seu estado civil. O cristão é alguém que passa sempre na obediência, faz mais do que lhe é requerido pelo seu próprio governo, porque ele vive leis de um governo que estão acima das leis do governo local. O apóstolo Paulo apresenta 2 motivos pelo qual a pessoa deve obedecer: o castigo e a consciência. Assim sendo, o cristão é alguém que tem tanto seu dever religioso como seu dever para com a nação no qual ele é residente. Assim sendo, o cristão não deve unicamente obedecer o Estado por meio do castigo, mas por causa da sua consciência, do temor que ele deve dar a Deus. Na verdade, que ele vai temendo a Deus, aquele temor manifestar-se em uma boa conduta no seu governo. E um dos deveres do cristão como religioso é não interferir em questões políticas, não difamar o seu governante, nem nunca participar em manifestações para tirar ou para colocar um governo. Por que isso? Porque o cristão defende princípios
tais como: porque para com Deus não há distinção de pessoas. Não é o dever do cristão tirar nem colocar reis, mas é dever de Deus tirar e colocar reis. Assim, o cristão não tem por que se envolver em questões políticas, quer indireita ou de forma direita. O cristão não tem o dever de colocar, quer por seu voto, líderes em certos governos, porque fazendo isso estará tendo preferência de partidos ou não partidos, de líderes de partidos políticos ou não. Cristão deve amar a todos e não deve fazer ou ter preferências quanto aos partidos políticos. O dever do cristão é não se envolver nisso, mas deixar que aqueles que são cidadãos daquele reino escolham o seu próprio governante, e não cabe a nenhum líder religioso em seu púlpito ou em sua assembleia incitar os seus membros a depositarem votos a certos partidos políticos. Isso não é dever da religião, é dever do poder civil. Versículo 9 de Romanos 13. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre isto mesmo. Em 1 de Pedro 2, versículo 13, é-nos trazido luz acrescentada acerca disso, dizendo o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer ao governador como por ele enviado, por castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Assim sendo, nós conseguimos perceber que o cristão tem o dever de se submeter às instituições. Existe diferença entre instituições governamentais e leis governamentais. O cristão se submete a instituições estabelecidas por Deus. A instituição estabelecida por Deus é o governo. Dependentemente da lei daquele governo, ali o cristão vai tomar uma posição. Se a lei dessa instituição que é o governo não ferir a sua consciência nem os princípios de Deus, o cristão tem o direito e o dever de ser leal a esse governo. Mas quando o governo interferir em questões religiosas, ali ele erra, porque não é o dever do governo civil. E isso é o dever do governo religioso. Aí o cristão, por envolver a sua consciência, porque o cristão deve temer a Deus, nesse sentido não deve temer o rei, porque o rei não foi investido de poder religioso, nem o presidente de poder religioso. O rei, o presidente ou seus enviados estão investidos de poder civil, não de poder religioso. Porque em questões de fé, deixar de obedecer minhas convicções apresentadas pela Bíblia para servir as convicções apresentadas pelo governo em questões religiosas, eu me torno idólatra. Por mais boa que seja a lei, não é o dever civil fazer cumprir a lei. É dever religioso. E o dever religioso em fazer cumprir a lei não é através de força
mas é através da palavra de Deus. Assim sendo que precisamos compreender bem qual é a posição cristã quanto ao seu governo. Nenhum homem deve tirar um governador a não ser por uma revelação, por sanção de Deus, através da Escritura. Assim sendo, nós vamos perceber exemplos de alguns homens que viveram em tempos bíblicos e que a Bíblia fez a questão de registrar para nos manter patente e ciente nesse assunto. 1 Samuel 26, versículo 9 a 11, vamos dar exemplo do profeta Davi, que vivia sob governo de um rei ímpio que perseguia e procurava destruir a sua vida. Esse era o rei Saul. Rei Saul era um rei que Deus havia colocado ele. Agora, quem deveria tirar o rei Saul era quem lhe colocou, porque Deus é que coloca reis e remove reis. Davi não ousou tirar ao rei Saul do seu governo, apesar de que ele tinha a promessa de Deus de que ele iria substituí-lo. Davi deixou tudo isso nas mãos de Deus. Davi não fez manifestações nem campanhas políticas para tirar a Saul do governo. Assim lemos em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9 a 11. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9 a 11. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou se dia chegar em que ele morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Versículo 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos. Assim, Davi ensina um princípio muito abrangente do cristianismo, que não cabe a nenhum homem tirar reis e colocar reis. Isso é direito e dever de Deus. E nenhum homem deve interferir em qualquer movimento que tende a remover reis, quer por manifestações ou quer por um outro ato. Deus que colocou o rei, não importa quão ímpio seja, Deus vai lhe tirar. Ou ele vai perder a vida, ou ele, em uma batalha, vai cair e tombar, ou o Senhor vai lhe repreender e feri-lo. Agora, quanto a nós, temos o dever de esperar em Deus, não importa quão ímpio seja o rei. Davi era perseguido por Saul como cão e teve que se esconder nas cavernas. E ele não tinha liberdade nem sequer de andar nas ruas de Jerusalém, porque o rei procurava tirar-lhe a vida. Mas Davi não saía difamando ou falando mal do governo ou do rei. Davi esperou que Deus fizesse tal ato ou que Deus tirasse tal rei. Não só Davi vivia em um governo ímpio, como também o nosso Senhor Jesus Cristo. Os romanos obrigavam os judeus e os judeus eram escravos dos romanos. Existia uma lei em que o romano, ao transportar peso, caso encontrasse um judeu na rua, o judeu era obrigado pela lei romana a carregar aquele peso, não importa o quanto, a uma milha.
a título de exemplo, é que quando Jesus estava a carregar a cruz, encontraram um certo judeu, Cirineu, e lhe obrigaram a carregar a cruz. Mas, em nenhum ponto, em nenhuma circunstância, Jesus falou mal do Império Romano ou incentivou os discípulos a participarem em manifestações políticas, embora houvesse movimento de tais ditos religiosos como os zelotes que lutavam para remover e para colocar em reis. Jesus várias vezes no Evangelho fugiu de ser colocado aclamado rei para que não entrasse em conflito contra a nação romana. Várias vezes os judeus que diziam ser cristãos tentaram e se envolveram em questões políticas e várias vezes tentaram colocar reis e tirar reis. Mas aqui temos um contraste entre a atitude dos judeus apostatado e a atitude de Jesus. Também assim hoje podemos contrastar entre alguns que seguem Jesus, deixando de interferir em questões políticas, e aqueles que seguem os judeus apostatados, interferindo em questões políticas em nome da religião. A título de exemplo, Jesus foi condenado e nas acusações que pesavam sobre ele, encontravam-se questões políticas, mas Jesus não abriu a boca para defender ou para interferir em tais casos. João 18, versículo 5 ao versículo 11 nos diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-se-lhe, pois, a perguntar, a quem buscais? Eles disseram a Jesus, Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei o cálice que meu pai me deu? Jesus nunca mostrou nenhuma resistência à autoridade. Embora os fariseus e os romanos se uniram em questões políticas para o destruir, Jesus não resistiu à autoridade. Quando os romanos foram para prendê-lo, Jesus poderia dizer aos discípulos para que fizessem uma manifestação e Jesus poderia realizar certos milagres para livrar-se dos romanos. Mas Jesus aqui nem acusou, nem resistiu à autoridade romana, apesar de que eles estivessem errados. Jesus foi nosso exemplo e ele nos deu, e a Bíblia registrou esses atos para nos seguirmos, pois Jesus nunca se interpôs em questões políticas, até mesmo quando ele estava sendo injustiçado. Jesus não incentivou, nem ele participou em lutas políticas e reprovou o seu discípulo que queria participar em questões políticas, porque para Jesus o que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus. Mateus 26, versículo 51 a 53, lança ainda luz sobre esse assunto, dizendo: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe:
Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensaste tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus não incentivou nenhum de seus discípulos a se envolver em questões políticas, mas Jesus algo diz para que nós vivamos neste presente século e honremos o Rei, não honrando nem sancionando os tipos de prática que eles praticam. Nossas lutas são quanto a deveres e questões religiosas. As questões políticas pertencem aos governadores políticos, porque não importa quão maldoso seja o governo sob o qual estamos. O exemplo de Saul, que era um rei mau, não foi seguido por Davi como manifestações. José foi tratado injustamente por Potifar. Saul também. Paulo foi morto pelo Nero. Jesus pelo Pilato e zombado pelo Herodes. Mas ele não incentivou nenhuma campanha política e nem os discípulos assim procederam. Assim também as nossas batalhas, nossas lutas são no campo religioso, não no campo político. Bom, ou participemos da política deixando a religião, ou participamos da religião deixando a política. Porque em 1 Pedro 2, versículo 21 a 22, é nos dito o seguinte: porque melhor lhe fora não conhecer. 1 Pedro 2, 21 a 22, diz-nos o seguinte: porque para isto sou chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então Cristo, Paulo e outros apóstolos e profetas e patriarcas nos dão um exemplo de qual é o dever do cristão diante do governo local. Nenhuma parte da lei de Deus sanciona o governo a atuar para punir ou para dar ordem para cumprir. Isso é dever dos líderes religiosos. Também, nenhum líder religioso está investido por Deus de autoridade política. Isso é um dever político. As nossas lutas como cristãos é de vindicar o caráter de Deus e mostrar que Ele é verdadeiro e que Satanás é mentiroso. E com isso, nós não lutamos com as armas políticas, lutamos com as armas religiosas. Honremos o Rei porque foi colocado por Deus, mas não nos envolvendo em questões políticas. Nós temos sanção de Deus para nos envolvermos em questões religiosas, e eles têm a sanção de Deus para se envolverem em questões políticas. Deus vos e nos abençoe hoje até